Depois da eliminação, todo botafoguense está com aquela sensação assim de frustração, com uma perspectiva de futuro um pouco melhor. Eu acho que a maioria deve estar pensando que descobrimos alguns jogadores importantes que podem ajudar o time ali no futuro, mas também aquela frustração de que a gente poderia ter jogado de igual para igual com o Palmeiras, né? Muitos culpam o Paiva, né? Inclusive a gente, pela postura covarde, uma postura que o Botafogo não precisaria ter contra o Palmeiras. Quanto ao PSG, eu acredito que a postura defensiva adotada pelo Paiva foi uma postura correta. Não é à toa que a gente conseguiu, né, anular as jogadas do PSG e conseguir um contra-ataque com o Igor Jesus, que inclusive está deixando o Botafogo, foi o último jogo dele, né? E aí a gente já agradece aí o Igor Jesus por tudo que fez pelo Botafogo, mas infelizmente uma despedida muito ruim, né, do Igor Jesus. E aí, voltando a falar aqui do jogo contra o PSG, isso foi correto. O Igor recebeu um passe do Savarino no contra-ataque, fez um gol e a partir daí a gente defendeu, né? Agora, quanto ao Palmeiras, a postura que o Paiva adotou, né, para o time não foi nem questão dos jogadores, tá? Tô ouvindo aí as pessoas falando, mas temos que individualizar também as responsabilidades. Concordo, né? Alguns jogadores foram abaixo, mas quando a tática, né, e a estratégia não é adequada, alguns jogadores acabam sentindo mesmo. E aí eu cito aqui o Savarino, que tem jogado pela esquerda quando ele rende mais pelo meio, né? A gente sabe que o Savarino, mais à vontade pelo meio, ele rende muito melhor, as jogadas fluem melhor. Mas o que aconteceu? Novamente, o Paiva escalou o Savarino pela esquerda, né? E com três cabeças de áreas que a gente sabe que não são tão criativos assim, né? O Danilo, cara forte, armador, toca bem a bola, mas não é criativo, né? A gente teve ali o Alan, também muito bom jogador, né? O cara que correu muito, mas também na hora de armar a jogada não é o cara para armar a jogada. E aí o Botafogo ficou, né, sem criatividade no meio, com aquela sensação de que nada dava certo e que só defendia, só defendia. Passamos aí, né, 105 minutos sem basicamente fazer um gol, e aí tomamos um gol, né? E depois tentamos jogar tudo nos últimos 15 minutos da prorrogação. O que não é o adequado, né, para uma partida de oitavas de final, basicamente contra um rival que a gente já jogou, já conhece, sabe o estilo de jogo, poderia muito bem partir para cima, né, e tentar jogar de igual para igual. Isso não aconteceu. E hoje, né, nós temos aí algumas informações do Botafogo, inclusive sobre o retorno do Botafogo depois dessa fatídica eliminação, né, que deixou aí o torcedor com essa sensação de frustração, mas como eu disse, com a sensação de esperança, uma vez que a gente teve ali a participação do Montoro, uma participação boa, tivemos a entrada de alguns jogadores também que podem ser utilizados da melhor forma, desde que a gente entenda que o Paiva tenha condições de continuar e fazer esses jogadores então se ajeitarem, né? O que eu acho bem pouco provável. Bom, antes da gente continuar, né, as informações que a gente tem, eu gostaria de pedir a você, que não é seguidor desse canal, né, que curta aí o nosso vídeo, que siga nosso perfil e compartilhe, deixe seu comentário também para a gente trocar aquela ideia. Tenho visto aqui muitos comentários bacanas, muitos comentários que fazem a gente crescer, refletir sobre a nossa posição aqui, então deixe seu comentário aí, tá certo? Se você não é, novamente eu peço, você curta aí nosso perfil, siga nosso perfil, nosso canal para mais do Botafogo todos os dias. Bom, uma coisa a gente tem aqui como informação hoje, né? O Botafogo não vai voltar pro Brasil na manhã, né? Vai voltar só na terça-feira. Os jogadores viajaram de ônibus, estão cansados, vão ganhar uma folga e aí terça-feira vão pegar o voo para retornar para o Brasil. Isso foi uma informação que acabou de sair, né, na imprensa, e o Botafogo vai ter que pagar a diária aí para a FIFA, uma coisa de 26 mil dólares, né? Então, uma diáriazinha aí para a FIFA. Outra informação é que o Botafogo terminou o campeonato aí com 146 milhões de dólares, né? Uma boa quantia, uma quantia que vai fazer uma diferença muito importante aí, foi maior do que a premiação do Brasileirão, por exemplo. Então, o Botafogo sai com um dinheiro bem interessante da Copa do Mundo da FIFA, tá certo? Com essa premiação, o Botafogo hoje está com um capital bastante interessante para poder investir, né? Vamos ver o que o Textor vai trazer para a gente aí
né, para a temporada 2025 ou se já encerraram as contratações, né? E aí a gente precisa ver como vai ser a situação do Paiva. Como eu disse para vocês, o Paiva amanheceu bastante pressionado, tá? Desde ontem, né, muitos vêm questionando aí a sua postura em relação ao Palmeiras e tem colocado em dúvida aí a capacidade do treinador para dar continuidade à temporada 2025, né? Nós não estamos aqui demonizando o Paiva, tá? Mas estamos aqui analisando a performance de um profissional, né? E a performance dele deixa a desejar. E o que mais incomoda, né, aos torcedores botafoguenses é a diferença dele para o Arthur Jorge. O Arthur, ele era um cara para frente, né? Um cara que priorizava o ataque e o jogar bola. O Paiva, né, muitas das vezes é o inimigo do risco. Muitas das vezes não quer se arriscar para não ficar, né, basicamente vulnerável ali a uma situação ruim. Isso aí no futebol é complicado, né? O futebol pune quem não quer jogar, né? Muitas vezes prioriza ou beneficia, premia aquele que quer jogar. Então o Paiva às vezes faz escolhas muito conservadoras e deixa o time com essa postura, né? Como aconteceu no Campeonato Mundial de Clubes. A gente não viu isso nos outros jogos, tá? O Botafogo até fez jogos bastante legal, importantes, né? Alguns torcedores dizem que o Botafogo não fez nenhum jogo bom esse ano, mas nós tivemos algumas performances boas, mas nesse campeonato ele começou a atuar de forma conservadora e defensiva, né? Só a gente pegar o primeiro jogo lá do Seattle Sounders, onde a gente estava na frente, ele depois recua todo o time, coloca jogadores que não estavam entrosados em posições bem complicadas, ele mesmo reconhece, pediu desculpa, não acertou nada naquele jogo, né? E aí veio o jogo com o Paris Saint-Germain, que aí, cara, tinha que jogar mesmo de forma defensiva, né? Não tinha outro jeito. O Botafogo tinha que ir para aquela posição, já que o Paris Saint-Germain joga um jogo bastante entrosado, né? Acabou de fazer 4 gols aí no time do Messi, né? O time Miami. Então, assim, foi o certo fazer contra o Paris Saint-Germain. Agora, contra o Palmeiras, onde a gente tinha que propor o jogo, jogar de igual para igual, até melhor a gente poderia jogar. A gente sabe que o Palmeiras hoje, né? Eu sei que os torcedores palmeirenses têm entrado aqui e às vezes reclamado, mas assim, é previsível, né? O jogo do Palmeiras é previsível. O jogo que todo mundo sabe, né? E dá para fazer uma marcação e dá para jogar. O problema é que o Botafogo não jogou. O Botafogo se omitiu na partida e quando decidiu jogar já era tarde demais e agora é tentar pensar no que vai acontecer para a temporada 2025. Né? Então a gente pensa aí nessa situação, né? Como eu disse para vocês, o Paiva errou bastante. E aí, será que o Textor vai sustentar o Paiva até o final? Será que a gente vai ter que aturar o Paiva nas entrevistas aí, meio que tentando dar uma passada de pano nos erros que ele cometeu, né? E outra coisa que o Paiva deixa a desejar é nas mudanças, né? Alguns torcedores me chamaram a atenção em relação à demora que ele tem de fazer a leitura do jogo para trocar os jogadores. Eu digo mais, às vezes ele não consegue fazer a mudança necessária para aniquilar para tentar equiparar o time, né? Como aconteceu com o Palmeiras, ele não conseguiu fazer uma leitura de jogo que pudesse anular o Palmeiras e tentar jogar, né? A gente sabe que ele demora muito a mexer e quando mexe, às vezes não entende muito do que está acontecendo ou tem outra visão de jogo, melhor dizendo, do que a gente está aqui de fora vendo, né? E aí, ontem, como eu disse, foi tudo muito ruim, desde a primeira escalação até as mexidas depois que não deram efeito, só aquele abafa no final, né? E aí a gente vai ver, já que o Textor deu entrevista dizendo que agora vai estar olhando para a SAF, né, para Eagle Football de forma mais global, que vai priorizar o Botafogo. Tomara que ele olhe com carinho essa questão da direção do time, né, da questão da gestão do time e olhe para o técnico, né, e converse com ele e veja aí se é isso mesmo que a gente vai ter para o resto do ano, tá certo? Bom, então são essas informações, esse bate-papo que eu queria trazer para vocês. E eu fico por aqui e até a próxima.